E agora a gente passa a fazer a narrativa dos boletins de ocorrência das últimas 24 horas pertinentes ao 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2 aqui em Palmeira dos Índios, bem como as 11 unidades jurisdicionadas por ele. Começo mencionando o boletim de ocorrência 1352499, perigo para a vida ou saúde de outrem. A guarnição RP7, pertencente ao 10º BPM, realizava rondas nas imediações da Feira Livre, no centro de Igaci, quando avistou uma motocicleta Honda XRE 300 transitando com 4 ocupantes. Diante da situação atípica, foi iniciado o acompanhamento do veículo, sendo realizada a abordagem em seguida. Ao proceder com a verificação, constatou-se que se tratava de 2 adultos e de 2 crianças, uma de 1 ano e 5 meses e outra de 7 anos de idade. A criança mais nova encontrava-se sentada sobre o tanque da motocicleta, enquanto a outra estava posicionada entre os adultos. O condutor, identificado como ASL, 42 anos, afirmou que havia deixado seu veículo em uma oficina e que pegou emprestada a motocicleta de um amigo para ir com a esposa e os filhos até o centro da cidade. Diante do exposto, ficou configurada a exposição da vida e da saúde de terceiros a perigo direto e iminente, conforme previsto no artigo 132 do Código Penal. Considerando a ausência de acesso à internet no local da abordagem, as partes foram conduzidas até o CISP de Igaci para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do condutor. Cabe destacar que foi devidamente lavrado o auto de infração de trânsito em razão da infração cometida. A motocicleta foi liberada ao condutor, uma vez que o mesmo era habilitado e o veículo não possuía nenhuma restrição administrativa ou judicial. O fato foi registrado às 10 horas e 28 minutos do dia 12 de agosto do ano 2025, no centro do município de Igaci. Noticia o BO 1352517, perigo para a vida ou saúde de outrem. A guarnição da RP5, durante a Operação Guardiões da Estrada, visualizou um indivíduo conduzindo a motocicleta, transportando uma criança de 1 ano e 3 meses sobre o tanque do veículo, sem que esta possuísse condições de se fixar. Situação que representava perigo iminente à sua integridade física. Realizada a abordagem, o condutor informou que estava levando a criança para casa e também disse que não possuía CNH. Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia da cidade de Quebrangulo, onde foi confeccionado o TCO com base no artigo 132 do Código Penal, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. No local também foram confeccionadas as notificações previstas no artigo 162, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor sem possuir CNH, e no artigo 244, inciso 5 do mesmo diploma legal, por transportar criança menor de 10 anos em motocicleta. Após todos os procedimentos, a motocicleta foi liberada a um condutor habilitado. O fato foi registrado às 10 horas e 56 minutos desta terça-feira, 12 de agosto do ano em curso, próximo à creche no centro do município de Quebrangulo. Elenco BO 1352535, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. No dia 12 de agosto do ano em curso, por volta das 11 horas, a guarnição Rural 1 estava realizando patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade de Paulo Jacinto, quando efetuava a abordagem a um condutor que transitava pela rua José Barbosa da Silva, nas proximidades do cemitério municipal. Durante essa abordagem, surgiu um condutor em uma motocicleta Honda Pop 110 IES de cor branca, o qual adentrou em alta velocidade pela contramão de direção, gerando perigo de dano, passando ao lado da abordagem policial. Diante da situação, foi dada a ordem de parada ao condutor, que prontamente obedeceu, sendo realizada a devida abordagem. Ao ser questionado sobre o motivo da conduta, informou que estava em alta velocidade por estar se dirigindo para buscar remédio para sua avó. Ao ser indagado se possuía CNH, respondeu que não. Diante dos fatos, a guarnição lavrou o TCO com fundamento no artigo 309 do CTB,
dirigir veículo automotivo em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Foram lavrados os respectivos autos de infração e a motocicleta foi liberada para um condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 11 horas e 18 minutos do dia 12 de agosto do ano 2025, próximo ao cemitério no centro de Paulo Jacinto. Trago à tona o BO 1352537, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. No dia 12 de agosto do ano 2025, por volta das 11 horas, a Guarnição Rural 1 estava realizando patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade de Paulo Jacinto, quando, ao transitar pela rua José Barbosa da Silva, nas proximidades do cemitério municipal, avistou um condutor em uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS de cor preta, o qual estava conduzindo o veículo com excesso de passageiros, levando 2 pessoas na garupa, gerando perigo de dano. Diante da situação, foi dada a ordem de parada ao condutor, sendo realizada a abordagem. Ao ser questionado sobre o fato, informou que estava levando seu filho a uma escola particular, acompanhado de sua sobrinha. Questionado se possuía CNH, ele respondeu que não tinha. Diante disso, a guarnição procedeu à lavratura do TCO, com fundamento no artigo 309 do CTB. Foram lavrados os respectivos autos de infração e a motocicleta foi liberada para um condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 11 horas e 23 minutos do dia 12 de agosto do ano 2025, próximo ao cemitério no centro de Paulo Jacinto. BO 1352540, entregar veículo à pessoa inabilitada. A Guarnição Tático Rural 2 estava em patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade de Paulo Jacinto, próximo ao posto de gasolina Lima e Silva, quando se deparou com um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 Titan ES azul, sem fazer uso do capacete. O condutor também estava com sandália sem alça traseira e a motocicleta não possuía os espelhos retrovisores. Após ordem de parada e realizada a abordagem policial, constatou-se que o condutor é menor de idade, tinha 17 anos. Ao ser perguntado de quem era a motocicleta, o condutor disse que o proprietário era seu patrão e este havia permitido a condução do veículo. Após a chegada do autor, ele confirmou que permitiu a direção da motocicleta a ele, menor de idade. Diante dos fatos, foi informado ao autor que, com fulcro no artigo 310 do CTB, seria lavrado um TCO por permitir a direção de veículo à pessoa inabilitada. O TCO foi registrado no local do fato com a anuência espontânea do autor e ele se comprometeu a ir ao juizado especial criminal quando fosse convocado. Devido à falta dos meios, não foi possível recolher o veículo que estava com licenciamento atrasado, sendo ele liberado para o condutor devidamente, sendo este liberado para condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 11 horas e 26 minutos desta terça-feira no centro de Paulo Jacinto. Acresce o BO 1352562, receptação. A guarnição de RP9 pertencente ao 10º BPM estava em rondas na cidade de Cacimbinhas, nas imediações do conjunto José Reinaldo Vanderlei, quando procedeu com a abordagem a um veículo para verificação da documentação do condutor, como também do veículo, sendo constatado que o condutor de iniciais I.S.S.L. não possuía carteira nacional de habilitação para conduzir a motocicleta. Em seguida, o condutor alegou que tinha pego a moto emprestada do senhor JRA, que confirmou que tinha emprestado o veículo. Durante a verificação minuciosa da motocicleta, foi realizada a consulta ao sistema da Polícia Rodoviária Federal, onde se constatou que o número do motor estava vinculado a uma motocicleta com registro de roubo-furto, que apresentava sinais identificadores de uma motocicleta diferente da motocicleta abordada. No entanto, o número do chassi, a placa da motocicleta, não apresentava restrição de roubo-furto. A divergência entre os dados do motor e do chassi da placa indicava que, possivelmente, o motor original da motocicleta foi substituído por outro de origem ilícita.
Considerando que o proprietário atual, o senhor J.R.A. de 60 anos, demonstrou desconhecimento sobre a procedência irregular do motor e não havendo indícios de dolo na aquisição da peça, entendeu-se pela configuração do crime de receptação culposa, conforme previsto no artigo 180, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Diante disso, foi confeccionado um termo de circunstanciado de ocorrência e a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao 10º BPM para a adoção das medidas legais cabíveis. Esse fato foi registrado às 12 horas e 11 minutos do dia 12 de agosto do ano 2025 na zona rural de Cacimbinhas. Anuncia o BO 1352576. Dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Durante patrulhamento ostensivo na rua São Pedro, na cidade de Paulo Jacinto, por volta das 12 horas, a guarnição visualizou uma motocicleta cujo condutor realizou conversão sem acionar os indicadores luminosos de direção, as setas, e transitava sem placa de identificação. Circunstâncias que chamaram a atenção da equipe. Foi procedida a abordagem, sendo o indivíduo posteriormente identificado e constatado que ele não possuía carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir. Realizada a consulta junto aos sistemas, verificou-se que a motocicleta nunca havia sido registrada junto ao órgão de trânsito competente. O condutor relatou espontaneamente ter adquirido o veículo pelo valor de R$ 800 e que estaria ajeitando, entre aspas, a motocicleta aos poucos. Além disso, foram constatadas diversas irregularidades: ausência de espelhos retrovisores, lanterna traseira inoperante, indicadores luminosos de direção, setas inoperantes e pneus em visível estado de desgaste, comprometendo o pleno funcionamento dos sistemas de segurança e sinalização exigidos pela legislação de trânsito. A ausência de equipamentos obrigatórios, somada à condução por pessoa inabilitada e ao fato do veículo não estar registrado, impossibilita a adequada observação do tráfego e a comunicação visual com os demais usuários da via, aumentando o risco concreto de colisões e acidentes, especialmente em horário de maior fluxo, como registrado no momento da ocorrência. Diante dos fatos, por se tratar de conduta que expõe a perigo potencial à incolumidade de terceiros, foi confeccionado o TCO, adotando-se as medidas administrativas cabíveis, incluindo o posterior recolhimento do veículo, motoneta Dafra Zig de cor preta, sem placa ao pátio credenciado. Fundamento legal. Deixa eu hidratar aqui a garganta para a gente dar prosseguimento. Bora lá onde eu parei. Fundamento legal penal, fato narrado se amolda ao artigo 309 do CTB. Foram constatados também infrações previstas nos seguintes dispositivos do mesmo diploma legal: o artigo 162, inciso 1, inciso 5, inciso 9. O fato foi registrado às 12 horas e 49 minutos do dia 12 de agosto, no centro de Paulo Jacinto. Seguimos com o boletim 1352736, entregar veículo à pessoa inabilitada, guarnição RP8, pertencente ao 10º BPM, quando em patrulhamento no centro da cidade de Estrela de Alagoas, avistou uma motocicleta Honda Pop 100, a qual foi dada ordem de parada e realizada a abordagem, sendo constatado que a condutora do veículo era menor de idade, 17 anos. Por conseguinte, a responsável por entregar o veículo à condutora, a senhora de iniciais E.A.O., mãe da menor, foi chamada ao local. Desse modo, a proprietária foi informada que seria lavrado um TCO em desfavor de sua pessoa, referente ao artigo 310 do CTB. A autora assinou o TCO, ficando responsável de comparecer posteriormente à Justiça quando devidamente solicitada. Foi confeccionado também o devido auto de infração de trânsito. Após a realização dos procedimentos, as partes foram liberadas e o veículo liberado para um condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 16 horas e 25 minutos do dia 12 de agosto, no centro de Estrela de Alagoas.
Simultaneamente, anuncia o BO 1352828, maus tratos de animais. A guarnição de RP3, pertencente ao 10º BPM, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de maus tratos a animal na zona rural de Maribondo. A denúncia dava conta de que um cachorro teria sido agredido e ferido. A guarnição se deslocou até o local informado e, lá chegando, constatou que o cachorro, vítima da agressão, apresentava um corte na cabeça e o olho direito completamente lesionado, resultando em cegueira. Ao ser questionada sobre o ocorrido e a autoria dos fatos, JBS, de 36 anos, dona da residência, afirmou que seu filho, ASS, 18 anos, teria batido no animal com um pedaço de madeira na tentativa de apartar uma briga entre seus dois cachorros. Posteriormente, o autor apresentou-se à guarnição, assumindo a autoria e corroborando o relato de sua genitora. Em seguida, a equipe registrou imagens do animal ferido e deslocou-se ao CISP de Viçosa, acompanhada do autor e de sua mãe, para a realização dos procedimentos cabíveis. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, o autor permaneceu detido à disposição da Justiça. O fato foi registrado às 18 horas e 43 minutos do dia 12 de agosto do ano em curso, na zona rural de Maribondo. Propaga o BO 1352838, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição de patrulhamento tático 1, pertencente ao 10º BPM, durante patrulhamento no centro da cidade de Belém, visualizou o indivíduo conduzindo a motocicleta Honda Bros 160 sem uso de capacete e aparentemente menor de idade. A guarnição realizou o acompanhamento, fez sinal sonoro e procedeu com a abordagem. Após a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado sobre a CNH, o condutor de iniciais CEO informou ser menor de idade. Relatou ainda que um amigo seu, o proprietário da motocicleta, o senhor de iniciais DTSB, e que este permitiu que este conduzisse a motocicleta até a sua residência. O autor, proprietário do veículo, o senhor D.T.S.B, de 23 anos, afirmou que permitiu que o menor C.E.O. conduzisse a motocicleta até a residência da tia dele. Tal conduta é tipificada de acordo com o artigo 310 do CTB. E deixa eu ir adiante, porque aqui ele faz a descrição completa do CTB, a gente também já tinha mencionado em outros momentos. Sendo assim, foi confeccionado um TCO em desfavor de DTSB, proprietário da motocicleta. Foram confeccionados também os autos de infração. Permitiu, o primeiro, condução de veículo a pessoa sem CNH. O segundo, dirigir veículo sem CNH. O terceiro, dirigir veículo sem uso do capacete. Após a realização dos procedimentos, as partes envolvidas e o veículo foram liberados. Esse fato foi registrado às 19 horas e 11 minutos do dia 12 de agosto do ano em curso, no centro de Belém, Alagoas. Passamos para o BO 1352866, porte de arma branca. A guarnição Força Tarefa 3 estava em patrulhamento na Avenida Alagoas quando avistou um cidadão transitando numa calçada com uma faca na mão. A guarnição de imediato procedeu à abordagem e ele informou que estava com a faca para cortar manga. A guarnição conduziu o indivíduo para o CISP de Palmeira dos Índios para a confecção do TCO. Foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência por porte de arma branca, consoante o artigo 19 do Decreto-Lei 3.688 de 1941, que diz respeito à Lei de Contravenções Penais. Trazer consigo arma branca fora de casa ou dependência desta sem licença da autoridade. O fato foi registrado às 20 horas e 16 minutos desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, próximo à UBS da Vila João 23, no bairro São Cristóvão, em Palmeira dos Índios. Propaga o BO 1352880, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição Tático Rural 2 estava em patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro de Palmeira de Fora, nas intermediações da Vila das Irmãs, quando se deparou com um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 Titan KSE, cor azul.
sem fazer uso do capacete, equipamento de segurança de uso obrigatório, além de estar utilizando sandálias sem alça traseira. Após a realização da abordagem policial, constatou-se que o indivíduo era menor de idade, 16 anos. Foi perguntado quem permitiu a direção do veículo automotor. O condutor informou que o cunhado havia permitido a motocicleta para ele aprender a pilotar em via pública. Foi solicitado ao condutor do veículo que entrasse em contato com a pessoa que permitiu a motocicleta. Quando este chegou ao local, confirmou as afirmações do menor. Diante dos fatos, foi informado ao autor que ele cometeu um crime de trânsito com fulcro no artigo 310 do CTB. Cumulado com as infrações de trânsito, o autor foi conduzido até o CISP de Palmeira dos Índios para o registro do TCO com fundamento jurídico no artigo mencionado anteriormente, como também na súmula 575 do STJ, que reza: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotivo à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB. Ele foi liberado no local, ficando guardado na residência da sogra do autor. Tendo em vista que não havia meios para recolher o veículo, que estava com o licenciamento atrasado, conforme consulta ao sistema informatizado, este foi liberado no local, ficando guardado na residência da sogra do autor, com as devidas orientações para que o proprietário fizesse a regularização antes de conduzi-lo novamente. Após a assinatura do termo de compromisso, o autor foi liberado. Esse fato foi registrado às 20 horas e 46 minutos desta terça-feira, 12 de agosto do ano 2025, no bairro Palmeira de Fora, em Palmeira dos Índios. E finalizo o 13º boletim de ocorrência, cujo número 1352937, que diz ameaça, a tipificação dele. Tático 1 foi acionado por uma senhora que procurou a guarnição na antiga sede do batalhão e informou que tinha sido ameaçada pelo seu filho. Segundo a vítima, seu filho teria chegado em casa embriagado e partido para cima dela, sendo impedido pelo seu outro filho, irmão do autor. A vítima informou também que este seria um fato recorrente. A guarnição se deslocou até a residência da família, porém o autor não estava lá. A guarnição fez rondas em possíveis locais indicados pela vítima em que o autor poderia estar, porém ele não foi localizado. A vítima não apresentava lesões físicas e disse não necessitar de atendimento médico. Quando indagada se queria solicitar a medida protetiva de urgência, a vítima afirmou que já tinha ido ao CISP na noite de ontem e a Polícia Civil disse que ela deveria voltar na manhã seguinte para fazer a solicitação, que a guarnição colheu os dados para a confecção do registro do crime de ameaça. O fato foi anotado às 23 horas e 14 minutos do dia 12 de agosto do ano 2025, no bairro Palmeira de Fora, aqui em Palmeira dos Índios. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em tudo aquilo que aconteceu no mundo cão, no cenário da criminalidade, principalmente nas 11 unidades que são jurisdicionadas e pertencentes ao 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2 aqui em Palmeira dos Índios, quando da narrativa das 13 ocorrências nas últimas 24 horas. Falou a radialista e advogada Aline Canuto.